Se ao caminhar por campos e florestas e escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Pai querido, nós te agradecemos por este encontro, por tua graça e bondade de nos dar a oportunidade de amanhecer e vermos as tuas misericórdias se renovando sobre nós, o fato de nós termos despertado depois de uma noite que o Senhor nos concedeu é motivo de te darmos graças e pedirmos que a tua bênção se estenda por todo o tempo a seguir, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Prazer ter vocês aqui na nossa jornada de oração. Estamos começando agora às 7 da manhã e seguiremos até às 17 horas. Só que nas próximas horas, obviamente, nós entraremos como for anunciado, de forma breve, pontualmente, para nós intercedermos. Faremos uma rápida leitura, um rápido comentário, uma oração intercessora por todos os pedidos feitos, por todos os nomes, às pessoas que estão em busca de uma resposta do Senhor, de uma bênção do Senhor, porque somos filhos e carecemos das misericórdias do nosso Pai Celestial. Bendito seja Deus por isso. Eu vou desativar os comentários para nós irmos à palavra do Senhor, a palavra bendita para todos nós. Com licença. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Eu quero lembrá-los no Palavras Benditas de hoje. Eu quero falar a respeito de oração. Quanto mais oração, mais poder espiritual. E nós vamos tomar Jesus Cristo como aquele que orava, que intercedia em momentos muito difíceis, mas também em qualquer dia. Vê-se nos evangelhos a rotina de Jesus Cristo em orar. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai falar da primeira multiplicação dos pães, mas especialmente iniciando com a morte de João. Diz no verso 12, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele quis ir para um canto, ficar sozinho. Certamente Jesus queria orar.
Jesus queria ficar sozinho com o Pai. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus, naquele tempo ali, naquele momento do dia, foi que operou, além das curas, dos milagres de cura entre a multidão que o esperava do outro lado para onde ele partiu de barco. Foi ali que ele teve piedade daquelas pessoas e multiplicou os pães. E multiplicou comida. Deu-lhes pães e peixes para comer. Todos comeram à vontade, você conhece muito bem a história. O Senhor orou para que o Pai respondesse, mas ainda não tinha ficado sozinho, sentindo a morte de João. Mas logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Depois de um dia de notícias tristes, como a notícia da morte de João Batista, depois de um dia de pregações, como ele havia pregado agora para aquela multidão, mas o coração de Jesus pedia para que ele ficasse sozinho com o Pai, porque Jesus amava ficar na companhia do Pai. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, contra o vento forte que havia se levantado contra eles. Mas quando anoiteceu, ele ainda estava no monte, ele ainda estava orando. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus orou até a madrugada. Estava anoitecendo quando ele fora orar sozinho com o Pai, e os discípulos atravessaram para o outro lado do mar de barco, e Jesus ficou sozinho. Nós temos tempo sozinhos com Deus? Nós ficamos sozinhos na presença do Pai como Jesus ficava? Temos pisado nas pegadas de Jesus Cristo, temos andado por onde andou Jesus Cristo, nessa jornada que ele trilhou primeiro e nos deu a lição número 1. Orar. Jesus Cristo era um homem de oração. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o meu e o seu Senhor e Salvador, antes de tudo, ele orava. Ele orou até às 3 da manhã. A chamada 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Lá estava Jesus. O que tanto ele falava com o Pai? Se quantas vezes nos faltam assunto, nos faltam palavras para falar com o Pai, Jesus tinha tanta intimidade. Será que é possível desenvolvermos intimidade assim com o Senhor? Será que é possível termos tanto que dizer a Deus que não seja somente lamento? Será que também temos outro tipo de conversa com Deus? Do que você fala com Deus? Quanto tempo você fala com Deus? Jesus ficou do comecinho da noite até altas horas da manhã, na madrugada, às 3 horas da manhã. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está. E então Jesus disse: venha.
Lá foi Pedro, e você conhece bem. Quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Quem tinha orado aquela noite até de madrugada? Aquele que andava sobre as águas e que também autorizou, deu poder e autoridade para Pedro andar. Mas Pedro certamente não havia orado quanto Jesus orou. Pedro havia passado aquela noite, quem sabe, remando como os outros estavam ali em alto mar. Quem sabe uma piscadela daqui, outra dacolá, mas orando, ao que parece, não. Olhou para Jesus, mas logo olhou para as águas, teve medo e afundou. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E quando eles entraram no barco, o vento parou. Porque quando Jesus está no barco, as coisas se arrumam, o vento para, as águas se acalmam, a vida segue, o barco navega e está tudo em paz quando Jesus Cristo está no barco. E esse foi um dia agitadíssimo na vida de Jesus. O dia da morte de João, o dia em que ele curou como sempre curava, todos os dias curava, todos os dias ensinava. Lá estava Jesus, com muita vontade de ir falar com o Pai. Até que despede a todos, todos estavam alimentados, todos estavam cuidados, ensinados, ministrados, e ele foi ficar com o Pai, sozinho. E ficou até às 3 da manhã em oração. Sabe o que mais a palavra de Deus diz sobre orar? Lá no Evangelho de Mateus, como estamos ainda no Evangelho de Mateus, tem o ensino sobre a oração. Diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nos esquinas onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Onde é que o Senhor tem maior prazer em nos abençoar? É onde Ele tem o maior prazer em ficar na nossa companhia, no lugar secreto de oração, onde é somente a nossa intimidade com Deus, onde somente nós e Deus ficamos ali, nós em contrição diante do Senhor, falando do jeito que a gente fala, sendo do jeito que a gente é, sem precisar ficar escolhendo palavras, sem ficar dizendo: ó Senhor da glória dos céus, mas aquela oração contrita de quem chora, tem intimidade com Deus, louva, usa das palavras simples como uma criança, onde se acomoda aos pés do Senhor, porque sabe ser acolhido, onde abraça e se sente abraçado, onde é amado na presença íntima do seu lugar secreto com Deus. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar e sem parar, aquelas ladainhas, os rosários, como fazem os gentios, ele diz. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão atendidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso significa que Jesus está dizendo: o que Ele quer é a companhia de vocês. O que Ele quer, não porque Ele esteja sozinho, seja um Deus solitário, pobrezinho, sentindo saudade de nós, mas porque Ele quer que nós tenhamos intimidade com o Pai, assim como Jesus tinha. Que nós sigamos as pegadas de Jesus Cristo, os passos de Jesus Cristo. Por onde Ele passou, passemos também, porque tudo que Jesus fizera o levou à vitória. E cristão que não ora, não sabe o que é vencer, não sabe o que é vencer as más notícias como Jesus venceu, não sabe o que é vencer o cansativo, o estresse do dia a dia como Jesus venceu, não sabe o que é ter poder dos céus para fazer enfrentamento às potestades do inferno como Jesus venceu. Orar como Jesus orou, para viver como Jesus viveu, para experimentar o que Jesus experimentou.
as adversidades da vida, mas com coragem, com fé, com amor. Não use de palavras repetitivas, não seja cansativa em suas orações, mas abra o coração. Simples. Simples assim. E ele orou ali o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro Deus, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro Deus, primeiro glorificar ao Senhor, primeiro exaltar o nome do Senhor. Depois pediu o pão. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui há algo de condicional. Eu sei, pela oração de Cristo, que Ele está dizendo que se esta oração não for uma oração de um coração perdoador, os seus pecados não serão perdoados. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele reforça ainda o que está dentro da oração do Pai Nosso. Ele diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não os perdoará. Seu Pai não perdoará os seus pecados. Mateus, capítulo 6. Jesus era um homem de oração. Jesus orava, os seus discípulos viram. Lá em Lucas, capítulo 11, diz que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Sabe-se ali, então, que os discípulos de João Batista também oravam junto com João Batista. Sabem-se, portanto, que homens e mulheres de Deus, servos de Deus, em toda a palavra de Deus é revelado que oravam, que buscavam a Deus, que clamavam pela misericórdia de Deus. Eu leio com você também sobre oração, que quando Jesus foi preso, antes de ser preso, ele foi ao Getsêmani e Jesus orou. Ele estava muito angustiado, a alma profundamente triste e pronto, ou melhor, a ponto de morrer. Foi ele mesmo quem disse isso. Há algum dia na sua vida que você está muito triste? A alma está pesada, angustiado? Então, Jesus sentiu-se assim. Ele começou a ficar triste e angustiado. E ele disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E, de fato, a morte de Jesus se aproximava na cruz. E ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiaram? Não vigiaram. Dormiram, estavam cansados. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Olha o que aparece na oração de Jesus: submissão, quebrantamento. Ele apresenta sua angústia, sua dor, mas diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, se possível, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós vamos a Deus e insistimos e não damos nem espaço para o Senhor fazer da vontade dele. Precisa ser do nosso jeito, na hora que nós queremos. Jesus Cristo também queria que fosse de outro jeito, mas não tinha outro jeito de ser o Salvador do mundo se não cumprisse o propósito para o qual ele veio. Quando você vai orar, você vai ditar regras a Deus? Você vai dizer a Deus o que ele tem que fazer? Não tem nada de submissão aí para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha.
Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Eu sei que vocês estão comigo de verdade. Eu sei que vocês são meus. O Pai me deu. Mas a carne é fraca. Vigiem, orem. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Faça-se a tua vontade, Senhor. Quando ele voltou pela segunda vez, o que os discípulos faziam? Estavam orando? Não, eles estavam dormindo. Pois não conseguiram manter os olhos abertos, eles estavam muito cansados. Então Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? E aqui o texto bíblico nos faz saber que ele foi e disse as mesmas coisas. Não tem problema dizer a Deus as mesmas coisas, ou seja, se os motivos são os mesmos. Mas quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, ele falou de vãs repetições, ele estava falando especialmente num contexto dos fariseus, dos que ficavam nas esquinas orando e usando palavras repetitivas, dando ares de santidade. Uma oração formatada, uma oração artificial. Aqui nós estamos vendo Jesus pedindo ao Pai misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se for possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice, Senhor, passa de mim este cálice. Se não for possível, porém, que seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. É a expressão de um coração angustiado de verdade, que não está repetindo um rosário, que não está dizendo a mesma coisa, como se nós não pudéssemos conversar com Deus como se conversa com um amigo. E ele diz: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos! Os inimigos de Jesus chegaram. Judas chegou, o entregou, saudou com um beijo, dizendo antes Rabi, e o beijou. E Jesus que havia orado, e Jesus que havia se quebrantado agora há pouco com a sua dor derramada diante do Pai, como foi a postura de Jesus agora? Quando os seus inimigos chegaram, como foi que Jesus se comportou? Ele estava seguro, ele estava tranquilo, ele estava certo. O Pai o havia consolado, ainda que o Calvário não tenha sido dispensado, mas Jesus estava seguro em Deus. Tenha segurança em Deus. Há pessoas que me dizem que estão orando pelos propósitos que elas desejam alcançar, mas elas parecem alquebradas, vitimizadas, infelizes. Parece que não passaram pela presença de Deus, parece que não estiveram na presença de Deus, parece que não encontraram em Deus conforto, parece que em Deus não encontraram coragem. Vejam, o Calvário de Jesus permaneceu, mas o Espírito de Cristo se renovou. Seu casamento pode estar do mesmo jeito ainda, mas quando você passa pela presença de Deus, o seu espírito se renova. Você é encorajado em Deus, porque passou pela presença dEle e permanece na presença dEle. O seu espírito é encorajado. Você pode permanecer ainda na mesma situação. O que você tem pedido ao Senhor ainda não aconteceu fora de você, mas dentro de você, o Senhor faz maravilhas. Olha a diferença, como Jesus, que tinha orado. Olha a diferença entre
o que Jesus faz, ele que havia orado, compara com a atitude dos discípulos, que em lugar de orar, por estarem cansados, dormiram. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O que foi que o discípulo fez? O discípulo tomou a espada, cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. E Jesus, como estava? Íntegro. Íntegro. E Jesus diz: guarde a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante, se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras? Em seguida, Jesus disse à multidão: tinha muita gente para ver a prisão de Jesus e ele estava íntegro. Ele diz: por acaso eu sou um revolucionário perigoso? A seguir, porém, nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus ficou sozinho. Jesus orou sozinho no Getsêmani. Jesus chorou, se quebrantou, suou sangue. Mas orou, clamou ao Pai, quebrantado sobre as rochas lá no Monte das Oliveiras. E os seus discípulos dormiam. Na hora da grande prova, na hora da grande provação da vida de Jesus, os que não oraram fugiram, abandonaram Jesus. Isso quer dizer alguma coisa, não? Os que não vigiam e oram na hora da provação tendem a fugir. Os que não vigiam e oram porque estão cansados, porque têm muitos afazeres, porque têm muitas atividades na agenda do dia, e foi aquele tempinho, aqueles 5 minutinhos de orar, e olhe lá se foram 5 minutos, aquela oração apressada, superficial, e o resto do dia com suas atividades. Preste atenção. Ao levantar-se uma grande provação, é bem possível que aqueles que não vigiaram, aqueles que não oraram, aqueles que não buscaram a companhia íntima com Deus, a companhia real com o Senhor, é muito possível que estes se descubram medrosos, acovardados e abandonem o Senhor. Fugiram. Jesus ficou só. Nesse momento, todos os discípulos abandonaram Jesus. Ainda mais, quero ler com você o que está aqui em Tessalonicenses 5,17. Tessalonicenses 5,17. Diz assim: porque é importante que eu e você tenhamos em mente o Senhor como aquele que abriu o caminho em tudo para nós. Ele é o nosso modelo. Ele orava. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso diz a respeito de orar quando estamos em qualquer atividade. Há quem pense em oração com um tempo para se ajoelhar e ter um ritual de oração. Isso também faz parte. Esse também é o tempo dedicado a orar. Jesus
Ele tinha o seu ritual de orar, não é? No que diz respeito a um lugar onde ele ia. Ele ia sempre ao monte, ele ia sempre a Getsêmane. Ele estava sempre ali naquele lugar que ele preferia por ficar sozinho com o Pai. Qual é o seu lugar de orar? Qual é o seu lugar de comunhão? E qual é o seu tempo de ficar com Deus? Mas e ao longo do dia nós também podemos orar. Orai sem cessar. Orai em todo tempo e lugar. Buscai ao Senhor em todo tempo. As pessoas à volta não estão ouvindo, mas os céus escutam as orações que partem do seu coração até lá. Não precisa você demonstrar aos outros que está em oração, mas o seu coração está conectado com o coração de Deus. Não precisa expressar aos outros a sua oração em voz alta para que vejam como você é alguém espiritual. Pode ser dirigindo, fazendo compras, indo à rua, no trabalho, o que for, em oração. Conectado com Deus, ligada com Deus. Assim a vida toma um sentido diferente do sentido que muitas vezes vivemos quando nos apartamos do Senhor e estamos lutando com as nossas próprias forças. Veja, tem algo mais. Quando Jesus foi decidir a respeito dos discípulos, deixa eu ler aqui para você. Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Olha só. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Jesus tinha um dia super atarefado, mas Jesus passava a noite inteira orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Antes de decidir quem seriam os discípulos, quem seriam os pilares da igreja, quem andaria com ele e a quem ele ensinaria diretamente o que ele queria e tinha que ensinar, ele passou a noite inteira em oração. Há pessoas que casam e não passaram uma noite inteira em oração. Tem gente que precisa tomar a decisão de ter ou não ter filhos e não passaram uma noite inteira em oração. Tem gente que precisaram fazer escolhas de ir ou ficar e não passaram uma noite inteira de oração. Jesus, para escolher os seus discípulos, alguém podia dizer assim: bom, Jesus conhece o coração, bastava ele olhar, então ele saberia quem chamar. Jesus passou a noite inteira em oração. Você quer mudar de cidade? Você quer mudar de emprego? Você quer fazer algo grandioso na sua vida? Algo importante? Ou mesmo que seja simples do seu dia a dia, mas aquelas decisões que impactam a família, que impactam você e os envolvidos todos, pede ao menos uma noite de oração, não? E uma vida de vitórias pede uma vida de oração, não? Uma vida que precisa enfrentar as potestades do inferno precisa ter mais tempo de oração, não? Quem tem as dificuldades que tem para resolver, precisa orar mais, não precisa? Não dizemos sempre que quanto mais oração, mais poder? Eu costumo dizer que ando à procura de homens e mulheres, especialmente as mulheres, que tantas vezes dizem: quando eu estou ansiosa, como muito, porque eu estou ansiosa, eu como, sem parar. Eu estou procurando mulheres que me contem
que quando elas estão muito ansiosas, elas oram, oram, oram sem parar. Eu estou procurando pessoas para eu me juntar a elas, para que elas me ensinem, para que elas possam me edificar também com seus testemunhos, com a sua história, com sua vida, para que fique claro diante dos nossos olhos que o que Jesus Cristo fez tem uma multidão hoje seguindo seus passos e fazendo também. Procuram-se pessoas que, quando elas estão ansiosas, nervosas, quando elas estão com raiva, chateadas, iradas, seja o que for, quando elas têm problemas, quando elas estão com ódio de alguém, em lugar de elas passarem a noite inteira aflitas, e as que estão preocupadas com outros problemas quaisquer, com a grandeza que eles têm, a doença de alguém, a iminente morte de alguém, e aquilo aperta a alma, e o coração se despedaça de dor, de tristeza, de preocupação. Quantos passam a noite inteira fazendo qualquer coisa, menos em oração? Amanhecem o dia e a vida continua, e elas estão perturbadas, elas estão desesperadas, elas não dormem, não comem. Jesus orava. Jesus orava. Era o que Jesus fazia. Ele orava. E quando amanhecia, ele resolvia o que precisava ser resolvido. Uma noite de oração para escolher os seus discípulos. Isso disse muito para mim. Isso tocou muito a mim. Fazia tempo que eu não percebia que isso estava aqui, me dizendo: filha, está orando pouco. Filha, ainda é pouco. O tempo que tem buscado, o tempo que tem orado, ainda é pouco. Você tem decisões importantes para tomar. Está orando pouco. Para escolher os discípulos, uma noite de oração. Para sofrer a morte do seu amigo João, do seu primo João, do maior dos profetas, como Jesus mesmo dissera. Uma noite de oração. Para ter poder para enfrentar as potestades do inferno, uma noite de oração. Para ser vencedor naquilo que o primeiro Adão havia sido vencido, 40 dias, 40 noites do deserto, com certeza, foram todos aqueles dias de oração. Porque tinha pela frente um ministério, porque tinha pela frente um calvário, porque tinha pela frente a cruz, porque tinha pela frente a salvação do mundo, porque tinha pela frente o nome do Pai para ser exaltado, porque tinha pela frente uma vida para ser entregue em favor de todos nós. Jesus Cristo vivia em oração. Você tem ensinado seus filhos a orar? Seus filhos sabem orar sozinhos já? Você tem ensinado seus filhos a ficar em tempo com Deus? Ensine-os, de pouquinho em pouquinho. Que não seja somente você fazendo orações para que ele repita, ou pedindo para que ele repita orações, faça orações. Quando estão com vocês, ensine-os a terem o seu tempinho com Deus. Se já sabem ler, leve-os a ler um texto bíblico. Filho, lê um texto. Canta uma cançãozinha, um trecho de uma canção que seja, porque é uma criança ainda aprendendo. Lê esse texto e fala com o Papai do Céu. Agora é só você aí no seu cantinho. Depois nós oramos juntos. Ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a adorar. Ensine seu filho a pisar
sobre as marcas dos pés de Jesus, desde pequenininho. Ore mais, clame mais. A palavra de Deus diz que Jesus orava em voz alta e ele chorava. O apóstolo Paulo diz que ele orava em voz alta, que ele clamava. As orações de Jesus eram orações profundas. Eram orações que eram realmente a expressão de quem levava sobre os ombros a responsabilidade de salvar o mundo. Você não tem a responsabilidade de salvar o mundo. Mas nós temos a responsabilidade de operarmos a nossa salvação com temor e tremor, submissos ao Senhor, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, para termos sabedoria, para termos força, para termos coragem. Temos orado pouco. Passamos a noite acordados para vermos filmes, para vermos o que se passa nas redes sociais. Sei lá para quê. Estou falando aqui aleatoriamente. Conversando com amigos, né? Fazemos vigílias com amigos, festas. Claro, em tempos normais. Mas Jesus passava a noite orando. A noite inteira orando. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas a tua palavra diz que se nós pedirmos de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve. Então nós estamos, Senhor, certos de que é a tua vontade de que sejamos homens e mulheres de oração. É certo que, segundo a tua palavra, o Senhor nos chama a orar. É certo, então, que estamos de acordo contigo e, portanto, o Senhor nos responderá com a unção do Espírito Santo para nos despertar, para orarmos mais, buscarmos mais a tua face, comungarmos contigo, abrirmos o coração, entregarmos ao Senhor os nossos fardos pesados e recebermos do Senhor a leveza de um Deus de amor e misericórdia. Dá-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus. Pai querido, abençoa todo o tempo que temos pela frente com a tua presença, com a tua graça sendo ministrada sobre nós. Atende o clamor dos teus filhos. Atende, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Atende. Tem gente carecendo de misericórdia para a saúde, para o emprego, para a comida, o pão de todo dia. Tem gente sofrendo violência, maus tratos, fome, perseguições. Em toda a terra há vozes que clamam por tua misericórdia. Atende, Senhor, atende por misericórdia, apressa-te em salvar e vem nos buscar, Jesus Cristo. Vem buscar, vem dar um fim a toda dor. Vem, Senhor. Os hospitais estão cheios, os leitos estão ocupados, famílias enterrando seus mortos. Senhor, está difícil. Casamentos se desfazendo, gente sofrendo, gente infeliz, crianças abusadas, maltratadas, mulheres, homens infelizes. Meu Deus, vem aqui, Senhor, vem aqui. Tem alguém chorando agora, tem alguém pedindo socorro agora, tem alguém se quebrantando agora, tem alguém agora precisando de ti. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós te dedicamos esse dia de oração. Fica conosco, meu Deus. Fica conosco. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigada. Amém.